A série IBM 7000 foi um conjunto de computadores de tamanho grande feitos pela IBM durante 1950 até o começo de 1960. A série incluiu vários computadores que usavam arquiteturas diferentes com processadores incompatíveis uns com os outros. A série 7000 utilizava inicialmente tubos de vácuo em sua arquitetura. Mais tarde se tornaram obsoletos com a introdução dos transitores que foram usados nos outros computadores da série. A série IBM utilizava 5 diferentes métodos para armazenamento de dados e instruções. A arquitetura científica, que armazenava palavras de 18 a 36 bytes. Os computadores que usavam essa arquitetura foram 701, 704, 709, 790, 7094, 7040 e 7044. A arquitetura comercial, por sua vez, armazenava dados em strings de caracteres de tamanhos variáveis. Os computadores que usavam essa arquitetura foram o 702, 705 e o 7080. A arquitetura decimal armazenava dados em palavras de 10 dígitos que foram utilizados pelos computadores 7070, 7072 e 7074. E por último também teve a arquitetura de supercomputador, que armazenava dados em palavras de 64 bytes. Os computadores que usavam isso foi o 7030, também conhecido como STRET. A série 7000 utilizava inicialmente tubos de vácuo para armazenamento de memória. Também eram chamados de tubos de Williams. Todos os computadores da série mais tarde utilizavam memória de núcleo magnético, que era comum na época. Com relação à velocidade de processamento, se destacaram o projeto STRET e o IBM 7030. O STRET foi o computador mais rápido da época, de 1961 até o advento do Control Data 6600 em 1965. Dos experimentos executados no STRET, houve ganhos no desempenho de multiprogramação em lote, variando de 30% a 100%. Comparando-se com o IBM 7900 na execução de instruções aritméticas, teve até 6 vezes mais rápido o processamento. Porém, o mesmo sofria consideravelmente em processamento de instruções lógicas, especialmente na forma de instruções de registro condicional. Com a evolução do STRET para o IBM 7030, que foi a primeira entrada da IBM na computação de alto desempenho, recursos de buffer e multiplexação melhoraram bastante o desempenho de entrada e saída e permitiram operações de entrada e saída simultaneamente executadas em múltiplas unidades. O IBM 7070 foi desenvolvido com 5.000 até 9.990 palavras de núcleo e a velocidade da CPU era de cerca de 27 kbps. Projetado para lidar com requisitos de processamento de dados de volume médio, o 7070 foi usado por clientes nas indústrias de manufatura, bancos, serviços públicos e transporte. A taxa de transferência de dados entre o 1414.6 e o 7.907 data channel do sistema 7070 a 7074 é de 11 microsegundos por caractere. O IBM 7090 foi um sistema de processamento de dados mais poderoso da época em 1959. Totalmente transistorado, tem velocidade de computação 6 vezes mais rápida que a de seus predecessores de tubos a vácuo, o IBM 709. Embora o IBM 7090 seja um sistema de processamento de dados de uso geral, ele foi projetado com atenção especial à necessidade de projetos de mísseis, jatos motores e reatores nucleares e aeronaves supersônicas. Podendo ler e gravar simultaneamente uma taxa de 3 milhões de bytes por segundo, quando 8 canais de dados estão em uso, o 7090 podia realizar qualquer uma das seguintes operações em um segundo: 229.000 adições ou subtrações, 39.500 multiplicações ou 32.700 divisões. Seu tempo de ciclo básico é de 2,18 microsegundos. O IBM 7080 foi criado devido à incompatibilidade do 7070 com o modelo 705, porém criado com melhorias. Na época de 1961, era um computador poderoso projetado especificamente para empresas. O IBM 7080 era um computador transistores BCD de comprimento de palavras variável na linha de arquitetura comercial da série IBM 7000. O fornecia um caminho de atualização de computadores IBM 7705 de tubos a vácuo. O sistema 7080 incluiu o IBM 7622 Signal Control, que converteu os níveis de sinal dos transitores em nível utilizável com equipamentos de primeira geração, permitindo que todos os 705 periféricos, incluindo a entrada e saída de cartões perfurados anteriormente usados, pudessem ser utilizados pelo 7080. Os IBM 7040 e 7044 eram sistemas de processamento de dados de computadores flexíveis que incorporavam uma variedade de periféricos e conjuntos de instruções opcionais. A diferença entre os dois sistemas era a unidade de processamento central, o modelo 7106, ou 7040 em questão,
com um tempo de ciclo de 8 microsegundos, ou o 7107, que esse aqui é o 7044, que tinha uns tempos de ciclo de 2 microsegundos, ou seja, ele era mais rápido. Eles foram oferecidos como um recurso de computação menos caro do que as máquinas IBM 7090 para frente. Logo, tinha uma velocidade de processamento inferior aos seus sucessores, além de um grande e fraco desempenho devido ao compilador Fortran. Aqui temos uma tabela com umas medições, né? Aí a gente tem as medições de Gibson e Knight, que relatam a velocidade. Esses números mais altos são melhores. E também a gente tem a medição da trídia, relata o tempo, onde o número menores são melhores. Então a gente consegue ver que a IBM 7030 se destaca, claro, devido a ser um supercomputador. Então a gente consegue ver aqui que ela tem 3072 de velocidade, né, pela medição de Knight. De menor desempenho a gente tem aqui a IBM 7040 e a IBM 7044. A gente pode ver que entre os que está na tabela elas têm a de menor desempenho e velocidade. Pode ser devido ao seu barateamento. Aqui eu vou falar um pouco sobre dispositivos de armazenamento secundários. Eu selecionei 3, que é a unidade de disco magnética, que foi muito utilizada nas arquiteturas 7030, 7010, 7040 e 7044. A gente tem o 7340 Happen Type, que era uma fita magnética criada pela IBM, que se diferenciava do formato 7-type por ser mais rápido e ter maior capacidade. Ele foi utilizado nas arquiteturas 7074, 7080 e 7090. E temos as famosas fitas de papel, né, de entrada e saída, que é uma forma de armazenamento de dados que consiste em uma longa fita de papel na qual são feitos furos, né? Ele foi muito utilizado no 7010, 7040 e 7044. Vou citar alguns sistemas operacionais que foram utilizados. O primeiro deles foi o Fortran Monero System, que foi empregado como montador Fortran Assembly Program. Esse montador FARP, né, foi uma modificação do SAP, que é um Symbolic Assembly Program, e ele foi utilizado nas arquiteturas 704, 709, 7090 e 7094. Também tem o IBS-S, que é o sistema que inclui um programa de monitor, um montador também em Fortran Assembly Program, só que também tinha Fortran 2 e 4, COBOL e outros utilitários. Ele também foi incluído nas arquiteturas 7070, 7080, 7090 e 7094. Também foram criados 2 sistemas especiais para algumas companhias aéreas. O Deltamatic, que foi feito no IBM 7074, que foi criado para o Delta Airlines, e o Panomark, que foi incluído na arquitetura 7080 e foi feito para a companhia aérea Pan American. E aqui a gente tem alguns dos principais projetistas dessa grande série. A gente tem o Thomas Watson, que foi um dos presidentes da IBM e ele trabalhou na calculadora de defesa, que é o 701. O Steven, que liderou a equipe que desenvolveu o Straps Computer e mais tarde também o 730 e o 360. E a gente tem o John Weiner, que é o desenvolvedor do Fortran, né? Então ele implementou o Fortran também nos computadores. Para falarmos sobre o tipo de arquitetura utilizada na série, primeiro precisamos contextualizar seu projeto. Na década de 50, a memória disponível tinha tamanho muito limitado, e além de ser cara. Então era vantajoso codificar as instruções de forma que elas fossem compactas, e permitisse então que os programas fossem escritos levando menos espaço. Mas como consequência tiveram que ser utilizadas operações bem complexas.
Veremos adiante como as instruções foram evoluindo, mas algumas características estavam constantemente presentes. O formato era variável, o acesso à memória era permitido a qualquer instrução, e com o avanço dos modos de endereçamento, esses foram usados, né? Nos termos de hoje, então, a série se enquadra melhor como um tipo CISC microprogramada. E achamos também essa informação interessante, que a primeira arquitetura, que posteriormente viria a ser classificada como RISC, só surgiu no ano de 1964, que já era bem perto do final da produção dessa série. A série começou com o tipo acumulador, então na série as instruções geralmente eram de endereço único, querendo dizer que elas só especificavam um operando, o outro era chamado implicitamente do acumulador. Toda a série apresentou instruções dos tipos aritméticas, lógicas, de entrada e saída, e posteriormente também de transferência, que permitiam alterar a sequência de execução das instruções. Na primeira arquitetura científica, elas tinham 18 bits, divididos da forma que está mostrada no slide. Na arquitetura científica posterior, elas foram divididas em dois tipos, A e B, sendo que a grande diferença era que as A realizavam pulos condicionais somente, e as B faziam todo o resto. Nessa arquitetura, os bits de decremento eram usados quando se queria utilizar um modo de endereçamento que envolvia um registrador de índice. A gente vai ver mais sobre eles mais tarde. E os bits de etiqueta indicavam qual registrador de índice era para ser usado. Na arquitetura comercial, as instruções começaram a ser divididas em caracteres, cada um com 7 bits, sendo que o primeiro representa o código da operação e os outros 4 um endereço, enquanto que na arquitetura decimal, as instruções passaram a ser representadas por 10 dígitos, como mostra aqui no slide. Nesse slide não serão mencionados os registradores que geralmente são invisíveis ao programador, como apontador de instruções, mas isso não quer dizer que eles não eram usados. Na primeira arquitetura científica, além do acumulador já mencionado, tinha o multiplicador quociente, que era usado em multiplicações e divisões. Na arquitetura científica posterior, além dos dois introduzidos na primeira, são adicionados 3 registradores de índice. Eles são usados para modificar o endereço do operando. Eles têm seu conteúdo subtraído do endereço do operando, resultando em um novo endereço efetivo. O número desses registradores foi aumentando progressivamente e no final dessa arquitetura já possuíam 7 desses registradores. Na arquitetura comercial, começou com 2 registradores, o A e o B, com capacidade total de 512 caracteres. Posteriormente foram adicionadas unidades de armazenamento auxiliar, totalizando 256 caracteres. E eles eram usados para armazenar resultados intermediários, mas também para modificar endereços. No final dessa arquitetura também foram adicionados unidades de armazenamento de comunicação, para auxiliar as operações de entrada e saída. E na arquitetura decimal eram 3 acumuladores e 99 registradores de índice. Como visto no começo, registradores só eram usados para armazenar dados, mas a série foi avançando e registradores usados para modificar endereços foram adicionados, permitindo aos computadores usar os modos de registrador indireto e absoluto indexado, que é similar ao deslocamento. Na primeira arquitetura científica, o endereçamento é direto, e tubos de Williams eram usados para armazenagem, tendo no total 2048 palavras de 36 bits. A arquitetura científica posterior começa o uso da memória de núcleo magnético, que continuará sendo utilizada pelo resto da série. Tem capacidade de 4.096 palavras de 36 bits, mas memória adicional também pode ser fornecida por tambores magnéticos ou por fitas magnéticas. Foi nessa arquitetura que o modo de endereçamento registrador indireto começou a ser usado. A arquitetura comercial começa com uma capacidade de 2.000 a 10.000 caracteres. Posteriormente, a memória foi expandida para de 10.000 a 40.000 caracteres e no final expandida novamente para de 80.000 a 160.000 caracteres. Na arquitetura decimal, a memória era composta de 5.000 a 9.990 palavras, posteriormente expandida para 15.000 a 30.000 palavras. E novamente, o endereçamento também era direto ou indireto, ou de deslocamento. E com isso, terminamos a nossa apresentação. Muito obrigada.